Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no nosso santuário, a missa da família sempre traz uma temática de família, de casal, de relacionamento. Hoje eu trago uma temática espiritual, que tem a ver com as brechas na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. E são brechas que não se veem a olho nu, porque são brechas espirituais. E quais são os textos que nós vamos trabalhar que fundamentam aquilo que eu vou partilhar com você esta noite? Está no livro de Neemias. Eu vou citar 3 textos do capítulo 4, depois capítulo 6, e você pode marcar na sua Bíblia. É bom que marque para que você possa ler o capítulo todo, entendendo a temática que ali está. Aqui nós vamos trabalhar olhando para o muro, para as brechas. Neemias, no capítulo 4, versículo 7, está assim: mas ouvindo Sambalete e Tobias, os arábios, os amonitas e as dotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quais são esses povos que eu disse aqui? São os invasores, os que queriam entrar em Jerusalém, os que queriam tomar Jerusalém. Uma vez que o povo de Deus, que voltou do exílio, eles estavam reconstruindo Jerusalém e os seus muros. E aqui o texto diz que eles começaram a reparar os muros da cidade santa, e que começou a fechar as brechas, os buracos, as fendas. Os inimigos ficaram irados. É mais do que raivosos, irados. Assim acontece na nossa vida espiritual. Quem é que nunca ouviu a frase: enquanto eu estava no mundão, enquanto eu não rezava, enquanto eu estava no pecado, estava tudo bem. Eu comecei a rezar, o trem piorou. Quanto mais eu rezo, mais assombração eu vejo. Tem uns que falam isso. Não é que isso seja verdade, mas que não é totalmente mentira. Porque quando você agrada o mal, ele não vê você como um rival. Quando você começa a estar na de Deus, e você começa a fechar as brechas na sua vida, os seus inimigos ficam irados, ficam com ódio. E o primeiro inimigo nosso espiritual é o demônio. Então quando você começa a rezar, quando você começa a levar a sua fé a sério, quando você começa a ler a Escritura, quando você começa a se confessar, quando você começa a entender as coisas de Deus, quando você dobra o seu joelho e começa a fazer adoração, quando você começa a ser o que Deus quer que seja, o mal, ele fica incomodado com você. Você está passando para o outro lado. Se durante a nossa vida nós não batemos de frente com o demônio, é porque nós estamos andando na mesma direção dele. Se você não está lutando para ser santo, se você não vê que as tentações querem puxar o seu tapete, se você não está batendo de frente com o inimigo, é porque você está caminhando na direção dele. Então, primeiro ponto, é preciso reconstruir os muros, é preciso fechar as brechas, e saiba, você estará mexendo com o mal. Mas aqui nós vamos ensinar você como fechar as brechas, como proteger você e a sua família. A igreja nos diz, pelos seus santos, que o demônio, que o diabo, é como um cão raivoso, um cão enorme, raivoso e feroz. Mas Deus colocou no chão o limite.
Ele não tem poder sobre nós se nós não abrimos brechas para ele. Eu já fui num sítio que tinha uma corda num pé de manga e na porteira. Era um almoço de casamento. E eu, quando cheguei, falei: mas por que tem essa corda aqui? Porque tem cães bravos ali. Só que eles estão amarrados. Eles não conseguem vir para cá da corda. Agora quem passar para lá, meu filho, azar o seu. Ninguém foi, né? E os cães ficam... E a gente lá almoçando tranquilo assim, ó. Eu até lembrei do Salmo 23. Preparas uma mesa para mim à frente dos meus inimigos. O cão está que late e o padre está que come. Amém, Senhor? Não aconteceu nada. O limite foi posto. O que o ser humano tem feito hoje, gente? Não há limite. Tudo vale. Não há mandamento. Não há palavra de Deus. Não há lei moral. Não é verdade. O que vale é opinião. Nós estamos na era da opinião. O que vale é a minha opinião. O que Deus falou, o que a igreja fala, isso aí não importa. Importa a minha opinião. Aí a pessoa atravessa o limite. Eu recebi uma charge e vou colocar no meu Instagram amanhã. Você copia a figurinha e partilha aí, compartilha. Tem um buraco. Tem uma grama, né? Um monte, parece. E tem uma faixa daquela amarela e preta, escrito: não ultrapasse. Aí uma pessoa chegou e parou. O outro veio e falou assim: eu não obedeço regras não. Ele vai e pula. Aí a câmera passa para cá. É um precipício. É muito alto. E a pessoa pula porque ela não vê que aquele limite que Deus colocou não é para nos prender, é para nos proteger. Veja o que as pessoas estão fazendo em Jerusalém. Vamos levantar muros. Vamos fechar as brechas. Ah, por quê? Por quê? Para a gente ficar preso aqui dentro? Para a gente não ter liberdade? Não. O muro e a brecha fechada não é para que nós não possamos sair. É para que eles não possam entrar. Isso tem que ser colocado nas nossas famílias. Nós precisamos levantar muros de proteção espiritual. Precisamos fechar as brechas que vão aparecendo, que a gente vai deixando a coisa um pouco, isso faz parte, isto é normal. Agora eu vou saltar lá para o versículo 13. Eu li o versículo 7. Como que me interessa aqui são as brechas, eu já vou para o versículo 13 e 14. Veja o conselho de Neemias para aquele povo e para nós. Então, pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo, pelas suas famílias, com espadas, com lanças e com arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não tenhais medo. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e combatei e lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas, pelas vossas famílias. Olha que versículo espetacular. Neemias está levantando aquele povo para guerrear, para lutar contra aqueles que querem entrar e destruir. Então cuide da sua família, combata pela sua família, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelas suas casas.
Meus caros, Neemias está convocando-nos hoje a lutarmos pelas nossas famílias.